Acaso vem a tocha para ser colocada embaixo da cama, não vem antes para ser posta no alto? Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Sim, irmãos, há muitas coisas que Jesus revelou como sabedoria naquele dia em que esteve diante de uma multidão, contando-as todas por parábolas. Mas existe uma em especial, a do joio e do trigo, que tem uma relação direta com a parábola do semeador, explicada no último vídeo cujo card vai aparecer aqui em cima. E se ficar comigo nesse vídeo, você vai entender não apenas esse paralelo entre as duas, mas sua relação com a sabedoria dos herdeiros do reino. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado, a homenagem ao nome de Deus. Eu me chamo Nicolas Vernetti e procuro semear a boa semente nos meus campos. Mas, como é da ordem de Deus, multiplicar a semente e dar frutos significa, aqui, passar adiante para o maior número de pessoas o conhecimento que tenho. Assim, um único grão pode realmente produzir 100, 60 ou 30 bons frutos. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. E se estiver apreciando o nosso trabalho, se isso frutifica algo na sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho. Você pode ser um dos grãos que, crescendo e multiplicando-se, se tornará 100. Como falei no início, o conteúdo deste vídeo tem uma relação direta com os vídeos anteriores desta série. Jesus Cristo ensina. Mais especificamente, Jesus Cristo ensina o que é a sabedoria. Você pode encontrar o link tanto para o vídeo quanto para a playlist na descrição, ou no card que vou deixar aqui em cima. Se você assistiu a narrativa, percebeu que eu uni 3 grandes parábolas de Cristo sob um mesmo conceito, a sabedoria, intercalando com outras parábolas mais curtas. Expliquei já a importância e o simbolismo da parábola do semeador, e como se tratam de parábolas e não de afirmações, resolvi separar as explicações em nome delas. Hoje, te apresento tudo que está oculto e pode ser passado desapercebido na parábola do joio e do trigo. Comecemos pelo contexto. Não repetirei aqui o que disse em vídeos anteriores acerca das parábolas. O que temos para contexto nesta é que Jesus, neste dia, estava bastante inspirado. Ele não contou uma ou duas, mas 7 parábolas. Todas elas relacionadas aos mistérios do reino, mas esta aqui foi contada logo após a do semeador, e elas possuem muitos elementos em comum, mas uma conclusão distinta. Ambas as histórias possuem semelhanças em seu plano de fundo. O contexto é o mesmo: agricultura, semear, multiplicar, colher. Ambas possuem um semeador. A diferença entre elas é uma só. A parábola do semeador fala sobre a boa semente que cai no caminho e pode sofrer vários destinos. E sobre o semeador que tenta, como expliquei no vídeo anterior, levá-las ao destino final, que é a boa terra. Nesta aqui, fala sobre 2 tipos de sementes, 2 tipos de semeadura, e ela nos conta, diferente da outra, não a perspectiva do semeador que sai a semear a boa semente no coração do mundo e tem como medida para o seu juízo o campo no qual elas foram semeadas, mas a perspectiva do reino, do juízo, para com a semente ruim. Entremos na história. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Aqui, Jesus está, como vai explicar em secreto aos discípulos mais adiante, comparando o reino ao campo de um homem que resolve semear a boa semente, a do trigo, mas durante seu período de descanso, e enquanto seus servos não estavam atentos, veio aquele que o odiava e semeou a má semente no mesmo campo, a fim de prejudicar sua colheita. Atentemo-nos bem a isso. Embora Jesus vai explicar depois ao que se refere cada um dos elementos apresentados na parábola, há de se prestar atenção numa parte muito específica. O inimigo veio e semeou o joio, e retirou-se. Ora, esse retirar-se e todo o contexto da parábola nos diz muito acerca do inimigo e de suas intenções. Falamos de sabedoria nos vídeos anteriores, e você poderia me perguntar qual a relação disso com esta parábola. É simples. Trata-se de uma questão temporal, de época. Vós bem sabeis que vivemos numa época de romantização do mal. Quantas séries, filmes, livros não se têm feito buscando humanizar este inimigo, tornando-o muitas vezes num personagem injustiçado, que não era assim tão mal, apenas tinha ideias diferentes e seu pai, um tirano, expulsou-o e condenou-o em nome dessa divergência de ideias. Eis o que ocorre numa visão humanista acerca dos valores primordiais. Eu poderia dizer mais aqui, acerca de como a chamada esposa de Cristo veio a adulterar com ele, criando e dando características romantizáveis a este inimigo, mas isso será tema para outro vídeo.
O que cabe dizer aqui é, em termos de sabedoria, o mundo, que é este campo do qual fala a parábola, nunca fora dado ao inimigo. Como Jesus vai se referir a ele mais adiante, em nenhum momento deu ordem a seus servos para que deixassem esse inimigo cultivar com ele o seu campo. Também não teria motivo para alguém que tem apenas ideias diferentes vir semear no campo do outro a semente maligna e depois retirar-se. Bem fica claro, como veremos a seguir, que este inimigo está tão ansioso pela colheita como estaria o proprietário do campo. Mas por quê? Quem anseia por ver uma colheita danificada? Mas vamos mais adiante. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhe perguntaram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E o Senhor lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Já está óbvio quem é o inimigo e o quão claras, ainda que escuras, sejam suas intenções. Quanto a isso, cabe dizer que Cristo estava explicando algo que para nós, hoje, parece ser tão óbvio, mas naquela época em que foi contada, falar do inimigo não era uma coisa tão comum. Como bem sabem aqueles que estudaram a palavra, o caráter do inimigo só é demonstrado pouquíssimas vezes em todo o vulgarmente chamado Velho Testamento. O Novo Testamento, isto é, a vinda de Cristo, traz também consigo um confronto. Como falei em meu vídeo acerca do pecado, até então o pai de família não havia criado uma oposição contra o inimigo. Em sua vida ao mundo, ele vem com a espada. Os servos do pai ficam impressionados. Afinal, se ele tinha semeado a boa semente, por que aparecer algo tão terrível quanto o joio? Vejamos aqui o quão preciso e brilhante Jesus é ao construir suas parábolas, que, como falei no vídeo passado, em relação ao do semeador, contam em resumo, mas trazendo luz, a história que está presente desde o princípio. Você pode pegar essas parábolas e, se analisá-las sob a ótica correta, ver ali contido todo o roteiro, por assim dizer, da Bíblia. E o brilhantismo de Cristo aqui está em... Sim, ele usa a semente do trigo como símbolo para a boa semente, o que não é de se impressionar, mas a fazer a afirmação: o inimigo veio e semeou o joio. Isso nos esclarece não tão somente a razão do choque dos servos do Pai, quanto o vasto conhecimento de Jesus. Ora, o contraste simbolizando o absurdo aqui é perfeito. O joio, meus amigos, trata-se de uma erva terrível, uma praga relativamente comum em lavouras de trigo. Mas a genialidade está, primeiro, em seus primeiros estados, enquanto ainda é folha, ela é tão semelhante ao trigo que torna-se impossível identificá-la, tornando inviável que seja arrancada. Por isso a parábola prossegue em: Senhor, queres pois que vamos arrancá-lo? E o Senhor diz: não, para que, arrancando o joio, não seja danificado também o trigo. A segunda coisa é: o joio é um hospedeiro de um fungo que produz toxinas tão venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por um ser humano, e pode ser fatal para muitos animais. E a terceira coisa: ninguém, senão um ignorante completo, pegaria semente de joio para plantar. Ninguém plantaria uma praga se tivesse qualquer tipo de consideração pela sobrevivência da colheita ou pelo campo. O inimigo poderia, portanto, se quisesse apenas se vingar, atacar o pai de família de outras muitas formas, mas ele ataca naquilo que para o pai é mais importante: seu campo, sua semeadura, sem se importar que isso poderá acarretar na destruição completa da colheita. Mas eis que o pai é paciente e sábio. Isto Jesus nos conta indiretamente na própria parábola. Queres, Senhor, que vamos arrancá-lo? E o Senhor diz não, porque sabe ele, como saberia um agricultor experiente, que as semelhanças entre o joio e o trigo são apenas em seu estado de maturação, de crescimento, mas uma vez formadas as espigas, uma vez amadurecidas, as semelhanças entre ambos acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher o joio no lugar do trigo. E novamente isso nos fala não apenas acerca da sabedoria do semeador, de seu conhecimento profundo acerca de seu campo, de suas sementes, mas também da ignorância deste inimigo, que aparentemente pensou que o pai olharia o campo corrompido e daria ordem de destruição para renová-lo. E como nós bem sabemos, o pai assim o fizera, de certa forma, lá atrás, no dilúvio. Mas eis que o pai, o semeador, não é um só, ele é também filho, como expliquei no vídeo cujo card vou deixar aqui, e lá atrás intercedeu pelo campo. E se olhamos, mesmo a vinda do dilúvio e erradicação da antiga espécie humana, não destruiu o campo, nem as sementes que ali estavam semeadas, tanto do joio quanto do trigo, mas propuseram uma renovação e possibilidade daquilo que chamamos a aliança de Deus para com Noé.
Assim, Cristo termina sua parábola nos ensinando que, por ocasião da ceifa, quando as ervas estiverem claramente definidas, então darei ordem aos ceifeiros para que removam primeiro o joio, as pragas, e os queimem, e então o trigo será guardado no meu celeiro. A lição principal desta parábola, no entanto, não se trata de apontar a existência do joio, não se trata apenas de um alerta para avisar: tem aí o joio, será queimado. Essa não é a mensagem principal de Cristo e nunca foi. A lição principal desta parábola é a sabedoria novamente, que aqui é traduzida em paciência para com o joio, revelando, mais uma vez, não o caráter tirânico de Deus, apontado por muitos. E aqui falo especificamente dos crentes, pois embora não o acusemos disso, assim o vemos e o louvamos, mas sua paciência e sabedoria ao receber o ataque do inimigo e não buscar vingança. O joio não será queimado porque o Pai desgosta dele, mas porque é uma praga que não tem serventia, e todo homem são quer que sua terra dê bom fruto. A lição, meus amigos, também é esta: não fora em outro campo que o inimigo a semeou, mas neste no qual vivemos, e estamos, desde o princípio, crescendo junto dele. Mas não fomos julgados como praga nem como fruto. Isso é o que nos dá tempo para definir exatamente quem somos, quem queremos ser. E se o pecado é a ignorância, como tenho dito, aqui afirma mais uma vez quão louco e ignorante precisaria ser um homem para optar ser ele, joio, sabendo qual é o destino inevitável das pragas. Reflitam nisso. Esse vídeo fica por aqui. No próximo, dando continuidade, falarei sobre a última das parábolas envolvendo a narrativa que fizemos. Espero te ver lá. Se gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seu comentário. Te agradeço por me acompanhar até aqui, e que a paz do Senhor esteja com você.